eu vou falar um pouco sobre o lápis, né, dentro da estrutura que nos foi passada. É um dos laboratórios mais antigos aqui da EFETO, junto com o Lafise. Tranquilo aí, Gabriel? Tranquilo, amigo. E esses dois laboratórios, praticamente, a Danusa está aqui hoje presente, deram origem ao programa de pós-graduação, né? Foram os laboratórios que inicialmente capitanearam, depois veio o Biolab, vieram outros laboratórios na sequência, alguns mais jovens agora, o SECA, o próprio GEDAM, e os novos laboratórios CEP, que acabaram compondo, né, essa gama de experts que a gente tem aqui dentro do programa para caminhar dentro da pós-graduação em ciência do esporte. O laboratório ele é gerido de uma forma em conjunto, eu e o Franco, somos os dois professores responsáveis pelo laboratório. A gente faz sempre questão de reforçar, né, os fundadores do laboratório. Isso para nós tem um preço histórico muito importante, o professor Dittmann, o Luiz Carlos, o professor Mauro, que está aqui hoje presentes. O Dittmann e o Luiz Carlos foram os professores da primeira geração. E lá na década de 90, quando a coisa começa a ganhar um pouco mais de corpo, né, talvez nós aqui da EFETO temos muito orgulho de dizer que foi o primeiro laboratório de psicologia do esporte implantado dentro de universidades no Brasil, né? As publicações que tem dessa época remontam esse estado. E aí a gente tem uma linha do tempo, né? Nós estamos fazendo agora 34 anos de existência. Basicamente, eu e o Franco somos da segunda geração do laboratório. Outros colegas já passaram aqui, vários alunos de mestrado e doutorado. Nosso grupo está registrado lá no CNPq, já há algum tempo também, e tanto o Franco quanto eu fazemos parte de algumas das principais sociedades científicas na área da psicologia do esporte no Brasil e fora do país. Um destaque especial para a presença do professor Franco, né, como secretário-geral da principal instituição, que é o Managing Council da Sociedade Internacional de Psicologia do Esporte, né? Para vocês terem uma ideia dessa importância, se não me engano, somente 2 brasileiros fizeram parte do Managing Council desde a sua existência. Então, a gente gosta muito de reforçar essas questões. Nossa estrutura física ela é composta por uma sala, onde normalmente ficam os nossos alunos de C, mestrado e doutorado, uma sala de avaliação psicológica, alguns gabinetes, onde estão os nossos professores. Os equipamentos que a gente tem dentro do laboratório, a gente tem sistemas computadorizados de avaliação psicológica, a gente chama sistema computadorizado Viena Test, de onde a gente faz alguns estudos, um eye tracking móvel, que tem sido utilizado e compartilhado com outros laboratórios aqui também na casa, e alguns testes psicológicos, né, de papel e caneta, os chamados testes psicométricos, que também são utilizados. Esse é o perfil da primeira geração de professores formados pelo nosso fundador, o professor Dittmann. O Samuel mais cedo falou um pouco sobre a questão do início do programa, e muitos desses professores formados aqui hoje estão em grandes universidades ou estão trabalhando em grandes centros no país. O professor Luiz Carlos também tem uma contribuição importante na formação de profissionais, tanto para pós-graduação, em outras universidades federais. E, mais recentemente, tanto eu quanto o Franco, temos nossas linhas de pesquisa aqui dentro e temos contribuído também para a formação de profissionais para o esporte e para a área acadêmica. Uma das coisas que a gente se orgulha muito dentro do laboratório são os livros, né, produzidos pelo laboratório ao longo desses anos, né, que visam contribuir principalmente com a formação na graduação. Os livros de psicologia do esporte começaram lá na década de 90, até o último livro agora, que o professor Franco lançou, a respeito da psicologia do esporte aplicada dentro de centros de treinamento. A gente sempre tem essa característica muito forte, e algumas parcerias também internacionais, que a gente faz com professores, da qual nós temos contato, e também alguns intercâmbios científicos, a respeito da área da psicologia do esporte. Aqui o destaque para os 2 últimos livros, aqui feito em parceria com o professor Michael Kellman. Resumindo, o lápis de 91 a 2005, né, nós temos aí 303 artigos publicados, 28 livros, 158 capítulos, um número pequeno de orientações de doutorado, em função de um processo de passagem de bastão dentro do laboratório que foi muito abrupto,
algumas orientações de mestrado aí, da ordem de 60, e algumas monografias de graduação e orientação de iniciação científica. Esses são os números nossos. E dentro das linhas do programa, tanto eu quanto o professor Franco, a gente está inserido nas duas principais linhas do programa na instituição, né, que é a análise dos métodos para o desenvolvimento humano esportivo e os aspectos psicobiológicos do desempenho humano. Bem, as informações, no geral, elas podem ser obtidas pelo Lattes, né? A gente não vai ficar aqui falando sobre cada uma das linhas, mas a gente procurou destacar alguns produtos, algumas linhas que nós temos uma certa tradição de investigação e que temos caminhado dentro delas, e linkando essas linhas também com a linha principal dentro do programa. Então, dentro da linha de aspectos psicobiológicos do desempenho humano, o professor Franco Nossi, ele tem basicamente 4 linhas de pesquisa dentro do laboratório do LAPS, associadas a essa grande linha no programa, né, que é a linha de atividade física, saúde e qualidade de vida, onde o foco ali está muito voltado para a atividade física do Pilates, a linha de processos psicobiológicos no esporte, onde a gente tem estudado muito a questão da saúde mental, em parceria com outros grupos internacionais, e a linha de processos psicossociais e exercício físico. Aqui o Franco tem uma caminhada de muita vanguarda, principalmente com atividade física para acamados, para portadores de doenças degenerativas, como câncer e Alzheimer. Bem, e uma linha voltada para o esporte de alto rendimento também, né, em função até dos anos de participação nossa em Paralimpíadas e Olimpíadas. Aqui eu coloquei alguns produtos ligados, mais recentes, né, ligados a essas linhas dentro do programa, a respeito da parte do Pilates, principalmente a busca de inserção do profissional de educação física nesse ambiente, sobre a validação de instrumentos psicométricos, essa é uma característica para o esporte, né? Essa talvez seja uma das características mais fortes do LAPS, né? Nós temos talvez o laboratório que mais validou o instrumento psicométrico no país, e co-validou, e aqui eu coloquei o último trabalho de doutorado da Camila, sobre a validação de uma escala de resiliência no esporte. A gente sempre busca trazer algumas ferramentas psicométricas que podem estar ajudando os professores e os treinadores lá no dia a dia de trabalho. A respeito da linha sobre processos psicossociais no exercício físico, talvez o forte do laboratório já há algum tempo, tanto em relação ao overtraining, burnout, mas também estados de humor. Aqui eu destaquei um trabalho recente, de uma coorientação do professor Franco Nossi, de pós-doutorado, com a Isabel Rolfs, que até recentemente estava no Flamengo, a respeito também de validação de instrumentos psicométricos para avaliar estados de humor, o POMS nosso, né, para atletas brasileiros. E algo aqui nos traz muito orgulho também, é o fato, nesse caso aqui, dentro da área da psicologia do esporte, dos trabalhos que o Franco tem liderado a nível mundial, com outros pesquisadores, com o objetivo de estabelecer normas, consensos que possam ajudar o desenvolvimento da psicologia do esporte, não só na América Latina como um todo, mas também na Europa, né? Então, a gente ainda carece, é uma ciência relativamente nova, que ainda carece de produção de conhecimentos nesse ambiente. Então, eu trouxe aqui também alguns projetos recentes que o professor Franco tem orientado, né? Com o Renato Gomes agora, sobre a influência da idade e da experiência nos sintomas de saúde mental e resiliência em atletas master de judô. Eles têm conduzido uma pesquisa dentro dessa área. Com o Gabriel Torres, um projeto sobre a otimização das relações treinador-atleta através de intervenções personalizadas, de acordo com o calendário esportivo. Esse é um projeto de alta aplicabilidade prática, que tem sido orientado pelo professor. E também essa parceria internacional com a Universidade de Queensland, onde o professor Franco tem, inclusive, firmado esse convênio a nível internacional entre a UFMG e essa outra universidade, que é a principal pesquisadora, referente, inserida nesse ambiente, a Isabel Rolfs, que tem estudado a questão dos estados de humor em atletas brasileiros de alta performance. Bem,
na linha sobre processos psicobiológicos do exercício e do esporte, também o Franco tem orientado alguns pós-doutorados, um com a Cristiane, a respeito de acamados, né, pilates para acamados, e também a experiência dos idosos em riscos de idosos em Belo Horizonte e a situação de fragilidade. E como o exercício físico, muitas das vezes, pode minimizar todos esses impactos. Uma outra supervisão de pós-doutorado feita dentro do laboratório com o psicólogo Wagner Jorge, sobre avaliação de intervenção terapêutica e cuidados com idosos frágeis, acamados. Então, isso é uma linha que tem ganhado muita força, né? Lá na década de 80, a gente investigava muito qualidade de vida e, mais recentemente, o Franco e outros professores têm inserido o seu foco de investigação também com a população idosa, mediante os novos cenários, principalmente dentro do país. E agora eu vou apresentar um pouco sobre o que a gente tem feito também no LAPS, mas aí uma perspectiva mais de investigação que eu tenho conduzido no laboratório. Basicamente, eu caminho nessas duas searas, né, tanto na linha de aspectos psicobiológicos do desempenho humano, quanto na análise de métodos de desempenho humano. Aqui com algumas parcerias, que vou aproveitar e falar um pouco sobre o soccer. Depois você me fala como é que está o tempo aí, Franco. Então, basicamente, eu separei duas linhas aqui para comentar algumas coisas que a gente tem feito aqui, que a gente fica muito feliz também de outros laboratórios estarem caminhando nessa direção. A primeira linha é sobre variáveis psicológicas em treinadores esportivos. Já há um bom tempo o laboratório ele trabalha com a construção de instrumentos psicométricos para treinadores e também a avaliação desses treinadores. E uma outra aqui muito mais voltada para os aspectos psicológicos em atletas de futebol. Então, essas linhas, desde que eu entrei dentro da UFMG, a gente assumiu a responsabilidade de estar conduzindo elas. E, mais recentemente, até em função da pandemia e de algumas parcerias internacionais que a gente fez com a Universidade Técnica de Munique, e aí em parceria também com o SEC, alguns estudos ligados para a área de indicadores de performance no futebol. E também sobre genética no ambiente esportivo, com a perspectiva de prevenção de lesão. Bem, no futebol, no geral, quando a gente pensa sobre essa questão dos treinadores esportivos, a gente tem conduzido alguns estudos em diferentes modalidades, né, tentando entender um pouco mais os aspectos comportamentais, cognitivos e emocionais dos treinadores. Mas o foco principal tem sido o futebol. Apesar que a gente também tem conduzido alguns estudos no voleibol, no basquete, nos saltos ornamentais e, mais recentemente, no futsal. Aqui estão alguns trabalhos feitos dentro dessa linha, com treinadores. Nos orgulha muito também, o LAPS sempre tem uma característica de formação de profissionais e de inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Essa é uma das nossas alunas aqui, a professora Marisa, que hoje atualmente é psicóloga da Seleção Brasileira de Futebol, que desenvolveu um trabalho aqui muito bacana sobre a síndrome de burnout em treinadores de voleibol na Superliga. E a gente fica muito feliz em estar capacitando profissionais, não somente para as universidades, mas também para ocuparem os postos dentro da ciência do esporte. Trabalhos na área de recursos materiais, desenvolvimento de atletas paralímpicos, entendendo um pouco mais de modalidades que não estão tanto no radar, né, do esporte brasileiro, como saltos ornamentais, entrevistando treinadores, tentando contribuir para o desenvolvimento de expertise e formação de novos profissionais nessa área, e validando também instrumentos psicométricos, buscando otimizar a questão do estresse e da recuperação em treinadores esportivos. Essa é uma linha tradicional do laboratório, que vem lá desde da sua fundação com o professor Dietmar Samuski e com o professor Maureliano Chagas, que a gente tem investigado aspectos do estresse, da recuperação e do burnout em diferentes profissionais. Aqui eu coloquei alguns estudos mais recentes, que têm sido publicados dentro desse ambiente, ligado à investigação com treinadores no esporte de uma forma geral. E o último projeto conduzido com treinadores, um mestrado do professor Rodrigo, onde nós entrevistamos todos os treinadores que passaram pela Seleção Brasileira de Futsal, e está em fase agora de confecção dos artigos, e a gente tem
buscado novos alunos, né? Aqui fica o convite para quem está aqui presente, para quem também está nos assistindo, para conduzir projetos dentro dessa linha de estudo e investigação de treinadores. Bem, em relação à parte de aspectos psicobiológicos com atletas, o foco tem sido futebol. Dentro do laboratório, mais recentemente, foram 5 dissertações de mestrado e uma tese de doutorado a respeito desse tema, né? E a gente tem focado muito tanto no futebol de base quanto no futebol profissional. Bem, e tem alguns produtos aqui, onde a gente tem tentado investigar parâmetros ligados, por exemplo, à utilização dos atletas em campo e aspectos motivacionais, também a questão da prevalência do burnout, principalmente em categorias decisivas para a subida para o ambiente profissional. E no futebol profissional, a gente tem investigado mais processos cognitivos, tanto de tempo de reação quanto de atenção, tentando identificar, às vezes, características que diferem esses atletas no alto rendimento, em função da posição que eles atuam, em função das funções táticas que eles desempenham em campo, tentando aproximar muito o componente psicológico de um fator ligado à tomada de decisão. Bem, essa é uma outra linha que tem ganhado força no laboratório nos últimos 5 anos, que é o monitoramento das cargas de treinamento, mas por uma perspectiva mais psicológica, né, de tentar identificar sinais de overtraining e de falta de motivação de atletas de alto rendimento. E agora, mais recentemente, a gente tem também trabalhado com projetos de mestrado. Esse é o projeto 2025 da Marcela, sobre a relação entre motivação e resiliência e autoeficácia em atletas do sub-20. Temos uma linha dentro dessa área. A Clarice também tem caminhado nessa direção, na avaliação de variáveis psicológicas e lesão dentro do esporte. E aí, basicamente, a gente contempla, tanto eu quanto o Franco, a linha principal do laboratório, que está ligada aos aspectos psicobiológicos dentro do programa. Bem, uma outra linha que a gente tem caminhado aqui, aí muito em parceria com o professor Gibson, o professor Guilherme, que está fora do país, e que fez o pós-doutorado conosco em parceria com a TUM, os indicadores de performance no futebol, e o professor Eduardo Pimenta, aqui dentro do FMG Soccer Science Center, né, que, na verdade, é uma tentativa de convidar professores que investigam dentro do futebol para estarem no dia a dia, unindo esforços para investigações dentro do contexto esportivo. Hoje, basicamente, essas linhas elas estão muito centralizadas no SECA e no LAPS. A gente já teve parcerias maiores com o Biolab, com o próprio laboratório do professor Michael, mas hoje isso tem ficado mais restrito a essas contribuições. E a ideia nossa é estar investigando alguns aspectos ligados a esse contexto, né? O Gibson comentou aqui sobre o estudo feito na Bundesliga. A gente tem algumas outras perguntas interessantes, né, de tentar responder as diferenças que existem, por exemplo, nos indicadores de equipes que vencem jogando competições diferentes, né? Então, será que tem muita diferença do ponto de vista de preditores de vitória entre as equipes que jogam a Big Five, né, que é as 5 principais ligas da Europa, Espanha, Itália, França, Alemanha e Espanha, em relação às 5 principais ligas na América do Sul, que é Argentina, Brasil, Uruguai, Colômbia e qual que é a outra aqui, Gibson, que entrou? E o Chile, né? Então a gente tem tentado investigar isso. Foi um mestrado recente do André, numa parceria que a gente fez público-privada com a Kinexon, e caminhamos dentro dessa direção. E também estudar algumas coisas a respeito do futebol brasileiro, tentando trazer algumas métricas para o desenvolvimento dessa modalidade. E, por fim, um trabalho de doutorado defendido esse ano, do professor Leonardo, né? A gente caminhando numa linha aqui em parceria com o professor Eduardo Pimenta. Eu sou só um curioso na área da genética, do polimorfismo, mas a gente tem tentado identificar alguns marcadores
ligados à parte de lesão, né? E esses dois trabalhos aí de 24 e 25, a gente procurou entender o papel da Murphy na questão das lesões em atletas de futebol profissional. O Léo é um aluno do programa foi um aluno nosso até 2025, né, do programa de doutorado, que a gente fica muito orgulhoso de ter participado das últimas Olimpíadas de Paris pela seleção do Egito. Ele foi o preparador físico da equipe. Então, uma das coisas que a gente se orgulha muito dentro do laboratório é estar formando, capacitando pessoas para que essas pessoas estejam dentro das universidades, mas também estejam nos principais postos de trabalho dentro do ambiente do futebol. E, mais recentemente, né, um projeto que a gente está tocando aqui dentro dessa linha, do FMG Soccer Science Center, é a questão do polimorfismo genético da proteína C reativa também em atletas de futebol. É um projeto do Matheus, onde a gente está caminhando nessa direção de entender um pouco mais sobre esses polimorfismos dentro do ambiente do futebol. Bem, pessoal, as considerações finais aqui dessa apresentação. Ao longo desses anos, a gente tem tentado construir uma linha sólida de investigação na psicologia do esporte brasileiro, né? Então, desde 93 a 2025, desde a primeira defesa de mestrado aqui na casa do Ronaldo Celso, no programa orientado pelo Dittmann, a primeira em psicologia do esporte. A Danusa sim, que foi a primeira do programa, né, Samuel? Mas dentro do laboratório de psicologia do esporte, a nossa primeira defesa foi do professor Ronaldo Celso, que por muito tempo foi treinador da seleção brasileira de natação. A gente tem procurado, de forma ininterrupta, né, dar a nossa contribuição aqui para o programa. Nós entendemos que, de alguma forma, nós somos um polo formador de recursos humanos na psicologia do esporte, né? Muitos dos nossos alunos hoje estão nos clubes, estão trabalhando em grandes centros e em grandes universidades. Um dos nossos focos, uma das nossas metas é estar mantendo essa representatividade nacional e internacional, principalmente nas sociedades científicas da área da psicologia do esporte, e buscamos também, né, um melhor aprimoramento, né, das nossas condições de trabalho, de trazer alguns equipamentos de ponta dentro da área da psicologia do esporte, da neurociência, porque esse é o caminho que a psicologia tem tomado, principalmente na TCC. E, para finalizar, uma singela homenagem ao nosso pai científico que começou toda essa história, que é o professor Dittmann Samouski. Obrigado a todos.